Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre as mecânicas do jogo, tá? Na aula passada eu expliquei sobre as dinâmicas e eu vou deixar, antes de entrar em mecânicas, eu vou botar mais alguns exemplos de elementos de dinâmica. Então, narrativa que eu estava comentando. Qual que é a narrativa de um jogo de xadrez? Não é simplesmente tu chegar ali e sair mexendo as peças e derrotando todo mundo. Não. O jogo de xadrez é a guerra entre dois reinos. E para a gente vencer, derrotar o outro reino, a gente tem que vencer, né? Derrubar o rei inimigo, o rei adversário. Tá vendo que até um jogo de xadrez tem narrativa? Alguns tipos de jogadores vão dar muita importância para a narrativa, outros não. Mas eu ainda considero a narrativa como um dos principais elementos. Exemplo aqui de dinâmica na parte de restrição. Então, no jogo de xadrez, o que seria a restrição? É definir como cada peça do xadrez pode se movimentar. Deixei o exemplo aqui. Por exemplo, o cavalo só pode se movimentar em L, mas é a peça que pode pular por cima de outras peças. O peão, ele avança uma casa por vez. Na primeira jogada, ele pode avançar duas casas. A torre, ela só se movimenta na horizontal e na vertical. Enfim, são as restrições que o teu jogo vai ter. Eu não posso chegar no jogo de xadrez e todas as peças se movimentarem da forma que eu quiser. Não, cada peça tem um movimento específico. E isso é colocar a restrição, né, na tua atividade, a dinâmica de restrição. Aqui um outro exemplo que eu deixei aqui, focado, por exemplo, no jogo do Mario. Então, os jogos iniciais do Mario, e não é só tu sair ali pisando em tartaruga, pegando flor, pegando cogumelo, entrando nos canos. Não, qual que é o contexto, a narrativa do jogo do Mario, pelo menos os primeiros jogos, é que sequestrar a princesa e prender no castelo. Então ele está indo fazendo tudo aquilo para salvar a princesa. Este é o contexto do jogo, tá? Outro exemplo aqui, na questão de progressão. Eu consigo descobrir quando eu passei de nível. Eu sei que eu estou progredindo no jogo, né? Por isso que o jogo, por exemplo, do Mario, é dividido em fases. Eu sei que a cada fase que eu passo, a cada castelo que eu conquisto, eu progredi nesse jogo. Eu consigo ver claramente essa progressão passando as fases. Legal? Então, tudo que eu expliquei até agora é dos elementos das dinâmicas. Então, temos que pegar algum elemento de dinâmica para usar a gamificação. Porém, além dos elementos de dinâmica, a minha atividade de gamificação também tem que conter mecânicas, tá? E a mesma coisa que eu comentei anteriormente. Eu não vou pegar cada categoria da mecânica e aplicar, não. Vai depender do meu contexto e da minha atividade, mas também tem que conter, qualquer atividade de gamificação precisa conter elementos das mecânicas do jogo. Legal? E aqui eu botei as principais. Tu vai perceber lendo que não tem como tu aplicar todos eles. Tem estratégia de gamificação que tu não vai conseguir aplicar. Por exemplo, a aquisição de recursos. Então é quando tu ganha durante o jogo algo para te ajudar. Muitas vezes algo até talvez inesperado, mas tu conquista alguma coisa. Por exemplo, eu fiz uma vez uma dinâmica que eu vou mostrar, exemplificar para vocês daqui a algumas aulas. Eu criei uma gamificação ali para falar sobre gamificação num contexto de um jogo de bombas, tá? E ali tem um tempo, né? Tem ali, se não me engano, eu criei era 10 minutos que tinha para conseguir desarmar a bomba. Em determinado momento, tu podia fazer alguma atividade que aumentava o teu tempo, então tu ganhava tempo. Então é um recurso que tu adquiriu durante essa dinâmica. Mas reforçando, e eu não tenho nenhum problema em ser repetitivo desde que fixe o conhecimento. Você não vai conseguir utilizar todos os elementos de mecânica nos contextos dos jogos, vai pegar alguns, tá?
Feedback é importante, é informar para o jogador qual é o desempenho dele no jogo. Então, de alguma forma, ele tem que saber se ele está indo bem no jogo, se ele está indo mal, se ele está ganhando ou se ele está perdendo. Então, você tem que, de alguma forma, automática ou não, passar esse feedback instantâneo durante o jogo. Legal? Então, as chances são... Aí ele está dizendo sobre resultados não revelados de forma aleatória, mas tentando explicar, achar outras palavras para explicar. A chance é quando tu ganha algum elemento inesperado. Por exemplo, de repente tu tem um prazo para entregar alguma coisa e tu não consegue entregar naquele prazo. Aí tu percebe que, nossa, o professor ele estendeu o prazo, ele deu mais um dia para entregar. É uma chance que tu ganhou. Não é em todos os casos que tu vai conseguir aplicar, mas é algo que tem a ver com mecânica no jogo, tá? Então, competição, para dinâmicas que tem a ver com competição, tu tem que mostrar, né, em que posição a pessoa está. Se ela está numa posição elevada, se ela tem pontos elevados, se ela está muito abaixo dos outros, né? Então, tem que ter a mecânica de competição se na tua atividade contempla isso. Legal? Desafios, né? Tem que saber quais são os desafios que ele tem que cumprir. Por exemplo, no contexto de bombas, os desafios era tu conseguir responder corretamente as perguntas para desarmar a bomba. Então, recompensa, né? O que ele ganha após cumprir um desafio. Legal? Transações também não é todo contexto que tu vai conseguir aplicar. Então, né, pode haver troca de recursos, interação entre os participantes, ele pode ter essa escolha de ganhar ou perder ou fazer alguma coisa para enfim, para ele progredir no jogo, tá? Então, turnos, né? O que é um turno? No xadrez, tu joga, depois eu jogo. Tu joga, depois eu jogo. Turnos. E vitória, saber quando é que ganha esse jogo, quando é que acaba esse jogo, né? Não é quando é que ganha, né? Vitória a gente já disse que já entende que é ganhar, mas a vitória aqui é mais um contexto de, beleza, quando é que o jogo acaba? Né? Então, precisa ter essas mecânicas. Algumas a gente não vai conseguir aplicar, são muito específicas, como transações muito específicas, a chance é muito específica que está aqui, mas alguns a gente consegue colocar na maioria dos contextos. Por exemplo, feedback, é importante dar feedback em cada elemento. Competição, como é que vai ser essa competição? Como é que eu sei quando acaba o jogo, quando termina o jogo? Tá? Quais são os desafios que tem no jogo? Então, alguns elementos da mecânica eles são essenciais para qualquer atividade de gamificação. Legal? Aqui um exemplo, olha só, e provando e mostrando que gamificação está longe de ser aplicar jogos. Aqui um exemplo que tem na maioria dos sistemas de educação, de LMS, enfim. Aqui, se não me engano, é até do Moodle, tá? Mas vários sistemas têm isso. Aqui um exemplo de progressão que tem a ver com dinâmica. Então, cada atividade que a pessoa conclui, ele vai mostrar aqui o percentual que ela já concluiu. Então, ela concluiu todas, está em 100%. Concluiu metade, está em 50%. Então, aqui é a progressão que é lá da dinâmica. E aqui, sobre o feedback e sobre também entender, né, se ela cumpriu ou não os desafios da mecânica. São isso daqui, ó. Então, marca, toda vez que ela concluiu uma tarefa, ele mostra aqui que a tarefa foi concluída. A pessoa tem o feedback instantâneo. Ela não tem que mandar e aí depois, um dia, o professor vai corrigir, vai avisar. Não, ela recebeu aqui. Ela sabe que ela concluiu já essa tarefa ou não visualmente. Pessoal, isso são elementos de gamificação. Às vezes a gente começa a perceber e abre nossa mente que são alguns detalhes que vão fazer toda a diferença para o aprendizado, né? Ou para
para cumprir o que aquela atividade se propõe. Legal, pessoal? No próximo vídeo vamos ver mais alguns exemplos ali de mecânicas e vamos entrar na parte dos componentes. Um grande abraço e até